né? E é cada vez mais, por conta das grandes editoras e dos grandes conglomerados editoriais, né? A autoria acaba sendo apagada, né? E justamente por essas editoras internacionais que cada vez acabam avançando mais dentro do mercado brasileiro, né, de produção de materiais didáticos, né? O que eu sempre penso e acredito um pouco, né, Rogério, no poder, por exemplo, eu entendo tudo isso que ocorre, o quanto que acontece e o quanto que os autores têm pouca possibilidade de negociação, né, no que se refere, por exemplo, eu fiz análise de imagens, né, mas só que nas análises de imagens, né, não é só uma análise de imagem pela análise de imagem. Então, foi feito todo critério ali de análise de imagem e que as questões do racismo estrutural, do racismo endêmico, está colado em todas as questões ali mesmo, fazendo uma análise de imagem, mas são análises de imagens tematizadas, né? E daí eu sei que vocês, as pessoas que são autores, porque eu sei que você é um autor de um livro didático, né? Eu sei que os autores, muitas vezes, têm muito pouco poder de negociação nas escolhas de imagens, porque as editoras acabam tendo um banco de imagens, a gente sabe como é que são criados os bancos de imagens, né? E daí, depois, quando vai para a editoração, olha-se o texto e coloca-se a imagem lá, né? Então, eu sei que há pouca espaço de negociação, né? Mas daí, nesse pouco espaço de negociação, teria que entrar um pouco do próprio autor ou autora, né? Olha, quando vem na versão final, eu não aceito o livro dentro desse formato, não dá, né? Então, eu sei que é um posicionamento difícil de se tomar, porque as coisas chegam num ponto de produção que elas são muito rápidas e que não dá muito tempo, porque há todo um tempo cronológico ali, né? Mas eu acho também que hoje nós temos, por exemplo, grandes associações, né? Tem a LAB, por exemplo, tem associações de professores de língua inglesa estaduais e que se reúnem, tanto estaduais quanto a Associação de Língua Inglesa Nacional, e que se reúnem com frequência. Então, há exemplos, algumas vezes um pouco mais localizados, de produção de material. Então, eu sempre acho que há a possibilidade de pensar e que as pessoas que fazem produção e que se interessam pela produção, publicação e análise de materiais didáticos, que comecem a propor materiais independentes, né? Hoje a gente tem todo um processo de impressão sob demanda, né? Publicação independente, que não se precisa mais passar pelo gargalo de grandes conglomerados ou grandes editoras. O que se precisa, sim, é que seja um material elaborado, feito e guiado por pessoas que tenham conhecimento, né, sobre essa produção de material. Então, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais transgressivo mesmo, né, e um pouco mais de procurar essas outras possibilidades, né, e eu acho que nós temos muitos profissionais mais que competentes do Brasil que podem fazer isso, tanto que as publicações que são feitas pelo PNLD e que foram avaliadas aqui por mim e pela minha orientanda na análise que eu apresentei, né, são professores, basicamente, professores universitários. Né? São professores universitários que fazem essas produções desses materiais e que depois passam pela avaliação criteriosa e muito bem feita também de professores universitários, né, que são convidados pelo Programa Nacional da Universidade para fazer essa avaliação. Então, nós temos condições, as condições estão mostradas aí pelas publicações que há a possibilidade. O que teria que ter é um pouco mais de investimento por parte desses produtores, né, de propor uma produção independente, fazer essa divulgação, né, através das associações e fazer essa tentativa, né? Então, eu acredito muito nessa possibilidade de transgressão e um pouco do que dos professores, até os professores da rede estadual, né, das educações do ensino fundamental e médio, também colaborarem com o processo, fazendo toda a testagem e pilotagem dos próprios materiais, né? E que são pessoas que a gente está em contato com eles o tempo inteiro, né? Então, eu acho que seria um pouco disso, né?